Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos, a mais uma noite que estamos juntos aqui para estudar a palavra do Senhor. Marielle, seja bem-vinda. Carlos Eduardo, seja muito bem-vindo. Tia Veraci, Beatriz Alves, glória a Deus. Boa noite, Marielle. Seja bem-vinda, querida. Que coisa boa a gente poder ter esse momento aqui, um momentinho, todos juntos. Arthur Esperoto, como é que vai, meu querido? Cris Volpato, shalom, queridona. Kátia, shalom, minha querida, como vai? Que alegria nós podermos estar juntos aqui mais um dia, mais uma vez aqui. Todos juntos. Sinara, seja bem-vinda, querida. Gente, olha só. Aqui o negócio está começando a esfriar, viu? Meu Deus do céu. O frio tá pegando aqui. Como é que tá por aí, hein? A Marielle diz que é alegria mesmo, pastor. Ah, tudo bem. Tudo bem, a Kátia diz, e por aí. Aqui tudo bem, graças a Deus. Fora o frio, tá tudo certo. Mas o friozinho tá pregando aqui. Eu tô no litoral, então o litoral ele é desafiador. Fernanda, tudo bem, Fernanda? A Marielle disse que tá frio demais lá. Puxa vida, tá em Porto Alegre, Marielle? A tia Veraci tá triste. Opa, o que houve? O dia foi bom, mas a noite esfria, olha aí. Começando, pastor, já tá bem frio por aqui. Parece que o inverno tá se aproximando, hein? Marcelo, seja bem-vindo, Marcelo, Leandro, Paulo. A Marielle disse que está em Porto Alegre, sim. A Rô e eu estamos na estrada te assistindo, saímos da praia agora. Opa, e não vieram me visitar, hein? Tempo de confinamento é isso, né? Não adianta, né? Tia Veraci, o frio tá triste, tu te criou, tu morou a vida inteira em São Paulo, né? Quando vem pro sul aqui, é diferente o negócio, né? Acostumado com aquele verão de São Paulo o ano inteiro lá, minha filha. Não é fácil o sul aqui. Amém, glória a Deus. O Arthur e a Rô estão assistindo no carro, hein? Que maravilha, hein? Vai torrar os teus dados aí do celular, hein? Que maravilha. Tia Nara, tudo bom, queridona? Saudade de ti. Luana também, saudade, Luana. Como é que vamos? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Gente, olha só. Enquanto a gente bate esse papinho inicial aqui, manda um aviãozinho aí para convidar mais pessoas para a live, para a gente ter mais participantes aqui, para a gente meditar na palavra do Senhor, né? Eu espero que esse tempo que nós estamos passando juntos aqui esteja sendo transformador na tua vida e na tua família. Tia Eneida, como é que vai, queridona? Saudade. E o Rafa, tudo bem? A tua internet é limitada. Opa, glória a Deus, preciso de uma dessa, hein, meu irmão? Preciso de uma internet dessas, hein? Uau! Eneida, abanando, shalom, shalom. Queridos, então, Leandro Paulo partiu 12 horas de trabalho e começando com alimento bem-vindo do Senhor. Amém, exatamente isso. Vamos lá. Tudo jóia, querido pastor, estamos todos aqui te ouvindo. Ah, que legal, manda um abraço pro Rafa. Aí, Rafa, tudo bom, queridão? Manda um abração aí pra família toda aí, em nome de Jesus. Queridos, vamos lá então. As notícias que tenho não são... Tudo bom, Rafa. As notícias, Rodrigo Braz, seja bem-vindo, amadão. As notícias que tenho não são as melhores. Eu acabei de receber uma orientação que chegou aqui do Estado, tá? Né? Parece, tá? Que junho não haverá aulas, tá? Não teremos aulas, tá? Então, por enquanto, segue com esse distanciamento, tá? E não terá retorno presencial em julho, né? Então, meus irmãos, se isso realmente está sendo confirmado, eu recebi uma notícia agora, tá?
se isso for confirmado, eu acho que a gente vai ficar ainda aí muito tempo aí nesse distanciamento social que agora estamos vivendo, tá? Então nós vamos, infelizmente ou felizmente, porque na verdade eu não reclamo, eu faço a gestão, né? O nosso negócio não é reclamar de nada, meus irmãos. Dona Vanilda, tudo bem? Débora, Rosângela, sejam bem-vindas. Olha só, o nosso negócio não é reclamar do governo, não é reclamar de ninguém, tá? O nosso negócio é fazer a gestão da situação como ela se apresenta, né? Então nós sabemos que tem uma necessidade, tá, hoje de a gente contornar esse momento e nós vamos fazer a gestão da melhor forma. Eu sei que é difícil, eu sei que é desafiador, eu sei que é diferente, é uma situação de exceção. Deixa eu comentar mais uma pessoa aqui, Lu, seja bem-vinda. Renan Ochoa, isso aí, reclamar não faz bem, né? Então, o nosso negócio não é reclamar de nada, o nosso negócio é simplesmente a gente administrar da melhor forma. Rafael, Luizane, sejam bem-vindos, né? Então, nós temos que administrar da melhor forma, ok? Esse tempo e aguardar no Senhor o tempo passar. Exatamente, Everaci. Reclamar não resolve nada. A gente tem que viver esse tempo da melhor forma. Agora, quando vem uma ação dessas, né? Eu tenho falado isso em muitas lives. Quando vem uma ação dessas contra nós, que reação nós vamos ter? Uma reação molenga ou uma reação à altura? Uma reação que vai sobrepujar esse tempo. Então, a primeira live que eu fiz assim umas duas ou três... Eu fiz umas 2 ou 3 lives, tá? Entrando ali numa situação de preparação, mas a primeira oficial que eu fiz mesmo, assim, que foi no primeiro domingo que eu estava aqui já fora de Porto Alegre, eu comecei a fazer live quinta, sexta, sábado, mas foi preparação, mas a primeira oficial foi num domingo, tá? E esse dia eu escrevi uma palavra assim, ó, o que fazer em tempos de confinamento, né? E eu tenho seguido, quem lembra dessa palavra? Depois eu acabei sendo convidado pelo Magnus Pena para ministrar numa live da Febracis também, sobre o que fazer nesse tempo de confinamento, né? E eu lembro claramente que foram instruções muito práticas que eu trouxe a vocês, mas eu também adotei para mim, né? Então, uma delas, por exemplo, faça o que você não podia fazer antes. Viva o seu propósito. Eu escrevi ainda sobre a ira da mudança, ou seja, esse é o tempo de tu mudar coisas que tu não quer mais ser, né? Ou ter, ou fazer. Mudança, né? Então, a gente continua seguindo os mesmos princípios e valores, ou seja, a gente vai gerenciando da melhor forma esse tempo que é desafiador. Mas eu creio, tá, que esse tempo de confinamento, onde nós não podemos abrir o templo, eu digo abrir com uma capacidade para fazer um culto, porque 30 pessoas é só nosso staff, né? Então não tem como fazer um culto com 30 pessoas, né? Eu preciso de 30 pessoas para trabalhar, louvor, dança, portaria, equipe do som, já foi 30 pessoas, meu irmão. A minha família já foi 30 pessoas. Então, nós precisamos que realmente a gente possa botar lá umas 100, 150 pessoas, aí a gente consegue fazer o culto. Ou bota 100 na nave, com distanciamento, e mais 30 no staff, aí nós conseguimos fazer um culto. Então, eu estou aguardando que as coisas evoluam. Eu estou aguardando que as coisas... a Cris diz que está sempre lembrando da ira da mudança. Exatamente. A Bíblia ainda diz, ó, não põe o sol sobre a vossa ira. Se tu tirou com alguma coisa que tem que mudar, vai lá e resolve hoje, não deixa para amanhã. Amém? E a Bíblia ainda diz, ó, irai-vos, mas não pequeis. Então a gente guarda na nossa alma, a gente até pode se irar com alguma coisa, mas não cair em pecado e entrar numa mudança para... Sabe aquele dia que a gente fica revoltado com algumas coisas? Olha, eu não quero mais isso na minha vida. Então a gente toma uma decisão estratégica, uma decisão necessária, tá? Então isso foi então uma orientação, tá? Uma orientação que Deus nos deu lá atrás e nós estamos vivendo isso até o tempo que acabar esse confinamento. Amém, queridos? Olha só,
Clica no aviãozinho, convida mais algumas pessoas aí, tá? Pessoal, quem tá entrando lá no grupo do devocional, hein? Quem está entrando no grupo do devocional lá, recebendo as palavras? Às vezes eu fico pensando, será que eu estou escrevendo? Será que alguém está lendo esse negócio? Não, eu sei que tem 2 ou 3 que estão lendo, porque estão comentando lá no chat, tá? Mas você está sendo abençoado, está valendo a pena? Está valendo a pena você entrar lá e receber, mesmo que é uma porção pequena, não é uma porção grande, né? É uma porção pequena diária, mas ela sempre vai te conduzir para uma reflexão e te impulsionar para uma ação, tá? Isso porque assim, a palavra ela precisa nos transformar, né? Então, essas reflexões que eu tenho escrito, né? Elas sempre te levam para uma ação prática. Elas sempre fazem tu transformar, não é simplesmente informação, mas é transformação. Amém? Então, ela vai te transformar e ela vai te impulsionar para uma ação prática, né? Então, fica firme lá, meu irmão. Nós vamos, em nome de Jesus, ter a nossa identidade transformada e nós sairemos melhores desse tempo que nós estamos vivendo. Amém? A Cris tá dizendo, a Kátia está dizendo, gosto das pesquisas também. Quais pesquisas, Kátia? A Cris fala, vale muito a pena, pastor, ajuda muito você, né? Nem imagina, pastor. Amém, glória a Deus. Que bom que está te ajudando aí, né? Então, olha só, se você está achando interessante, queridos, e quiser compartilhar as palavras, pode compartilhar, né? Eu não estou tirando de livro nenhum, eu estou escrevendo uma a uma, né? Então, elas têm a minha autoria e eu autorizo, pode compartilhar. Mas quando compartilhar, coloca junto o link da bio do Instagram, que já está na mensagem, na palavra, que eu vejo que alguns cortam o link. Coloca lá o link para que mais pessoas possam acessar aquele grupo, porque naquele link ali todo mundo vai ter acesso então às palavras, né? Todo mundo vai encontrar aonde elas estão sendo colocadas, tá bom? Então eu peço isso a vocês, e se vocês realmente estão entendendo que está sendo algo que está transformando a vida de vocês e a dinâmica de vocês, então vai manda ver lá, compartilha, ajuda a gente a divulgar isso aí. Qual a sua maior dificuldade com cristão? Sim. Tu fala das enquetes, né? Entendi, Kátia. As enquetes, né? Exatamente. As enquetes são preciosas porque a gente começa a descobrir, né, um pouco mais, a pesquisar, como a Kátia falou antes, a pesquisar coisas que são comuns a todos e às vezes a gente nem imagina qual demanda nós temos que atender. Isso ajuda a nós, eu vou dizer que me ajuda até eu pensar no que eu vou ministrar aqui, tá? Me ajuda também, porque ali eu estou fazendo uma leitura daqueles que estão ali trabalhando, né? A Luana diz, as enquetes nos ajudam a refletir sobre os nossos desafios. Gosto também, Kátia. Exatamente. Nos ajuda, mas também nos dá conteúdo para as nossas lideranças. Então, por exemplo, os líderes que acessam lá e acessam essas enquetes, eles vão descobrir o que exatamente, Kátia, os resultados que são surpreendentes, né? São surpreendentes. Então, o que eu acho que é interessante... A Marielle disse que eu não estou aparecendo. A minha imagem está aí com vocês, para mim está aparecendo aqui, né? Eu também fico surpreso com os resultados, tá? Justamente porque a gente começa a descobrir o pensamento de pessoas que a gente nem imagina, né? E os líderes acessando lá, eles vão ter muito recurso também para a sua liderança, porque as enquetes auxiliam muito, em nome de Jesus. Amém. A Kátia diz, achei que só eu tinha dificuldade devocional. Amém. Gente, tem 2 palavras, tá? Que eu quero trazer em algum momento aqui. Uma eu quero falar sobre devocional, tá? Como fazer devocional, tá? Eu sei que deve ser teu celular, Marielle. Eu sei que cada pessoa, eu acho melhor tu desconectar e entrar de novo. Eu sei que cada pessoa tem a sua maneira habitual de fazer devocional. Esses dias eu eu fiz uma live sobre meditação bíblica, tá? Mas ali é uma ênfase do devocional. O devocional não é só meditação, tá? Então, tem o devocional, tá? Ele é algo que eu quero
fazer, tá? Uma live sobre devocional específica. Mas antes de fazer uma live sobre devocional, eu preciso fazer uma live sobre organização do dia, sobre organização do tempo, como fazer teu tempo ter alta performance. Porque se você não organizar o tempo, nem devocional você vai fazer. Então, planejamento do dia, organização do tempo, é premissa para você fazer um devocional. Eu estou aguardando um pouco, tá? Mas eu pretendo fazer então uma live de como ter uma rotina de alta performance, onde você contempla tudo o que você gostaria de fazer. Eu posso falar sobre isso porque, graças a Deus, eu conquistei hoje uma rotina de alta performance. E isso é fantástico, porque isso te coloca numa produtividade alta. É claro que quem quer vestir o pijama da aposentadoria e ficar vendo seriado não vai achar interessante esse assunto. Mas quem quer sair da zona de conforto, quer conquistar coisas, como estudar, para você ter ideia, eu estou estudando mais de um idioma. Claro que eu estou estudando alguns instrumentalmente e outros para falar, né? Tudo isso porque montei um sistema de alta performance para eu poder desenvolver, me autodesenvolver constantemente. Então, é um sistema de estudo constante, de trabalho, de produção, de pensar, de reflexão. Ou seja, a gente precisa, inclusive, buscar refletir, né? A reflexão, a meditação bíblica, ela passa por essa reflexão, tá? Mas a gente precisa refletir especificamente sobre alguns temas da vida. Tipo assim, a vida como eu estou levando hoje, ela tá valendo a pena desse jeito? Eu tô conseguindo, como se diz por aí, né, ser a minha melhor versão? O Leandro está dizendo, devemos ser gestores de nossas vidas de forma abençoada. É verdade. Olha só, então, o que acontece? Se nós não desenvolvermos, tá? Se nós não desenvolvermos uma rotina de alta performance e vencermos o nosso tempo, vencermos a barreira do relógio, da organização, da disciplina, não vai acontecer devocional, não vai acontecer crescimento, não vai haver estudo. A gente vai passar a vida inteira reagindo àquilo que a gente é obrigado a fazer. Por exemplo, você faz almoço porque você é obrigado a almoçar, senão você nem faria. Você levanta de manhã porque você é obrigado a trabalhar. Ou seja, alguém impôs uma rotina de sobrevivência para a tua vida. E isso é assim que muita gente vive. Agora, quando tu tens uma rotina de alta performance, tu sai da questão da intuição, né? Tu não vive mais pela intuição, porque a intuição faz assim, a manada vai para um lado e tu vai junto porque todo mundo foi. A intuição te leva com a maioria, a intuição te leva para a média. Mas quando tu cria algo para sair da média, tu te torna intencional. E o líder, o verdadeiro líder, ele é intencional em tudo que faz. Ele não pode ser reativo nas coisas que ele faz. Ele até mesmo as reações que ele tem, como eu falei no início, que nós temos que apresentar uma reação à altura ou muito mais alta do que essa ação contrária que veio, porque para toda ação tem uma reação. Até a mesma reação não é por impulso. A reação que nós temos é intencional, é planejada. Ela é planejada e realizada todos os dias. Porque aquilo que eu faço todos os dias é o que eu me torno. Aquilo que eu procuro cultivar todos os dias é o que vai se tornar a minha vida. Então, se eu fizer um devocional de qualidade todos os dias e tiver um relacionamento com o Espírito Santo, eu vou me tornar uma pessoa com intimidade com Deus. Agora, se eu passar pela Bíblia, se eu passar pela oração, eu vou ser muito raso na fé. Então, tudo isso tem a ver. Se eu, por exemplo, se eu decido fazer uma dieta e levar a cabo tudo aquilo que foi planejado, gente, planejar uma dieta é facílimo. Assim como planejar um devocional, ou assim como planejar uma organização financeira. Se eu vai na internet, tem ali assuntos sobre todos esses temas. O problema é colocar em prática, o problema está na disciplina da prática, e é aí que está. Como vencer isso? Então, em algum momento eu quero trazer uma live para a gente tratar especificamente, porque isso também se trata de desenvolvimento pessoal. Amém?
Vamos à palavra, muita gente chegando, minha mamãe, Veronice, seja bem-vinda. Gustavo, Ana Paula, Rafael, Cardial Oficial, seja bem-vindo. Amém? Sejam bem-vindos. Vamos lá. Gente, olha só. Hoje à noite eu quero tratar uma palavra, tá? Com vocês, que eu acho que vocês já ouviram. Vamos ver se alguém já ouviu aí. Mateus 6:9. A Kátia orou sobre esse tema. Qual o tema, Kátia? Disciplina, organização, desenvolvimento pessoal, planejamento. Qual o tema específico que tu orou? Mateus 6, versículo 9. Vamos ver se você conhece essa palavra. Quem conhece essa palavra aqui, depois clica no coraçãozinho aí, tá? Vamos lá. A Bíblia então diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. A Kátia diz: organização, tempo e disciplina. Começa as coisas e não terminam. Olha, opa, isso é disciplina, mas também pode ser maldição, hein? Temos que ver. Amém. Vamos lá, gente. Olha só. A oração do Pai Nosso, né? Essa oração é a oração mais difícil de orar. Eu explico. Ela é mais difícil de orar quando você vai num velório de católicos. Porque ele não fala assim: santificado seja o teu reino. Ele fala: santificado seja o vosso reino. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então a gente que não está acostumado com vós, e os católicos oram assim, não é? Então dá um creps na hora ali, né? E porque eu estou acostumado com essa tradução que fala: o teu reino, venha o teu reino, porque eu estou falando para o Pai. Então, quando eu vou ministrar um ato fúnebre, geralmente eu falo Pai Nosso e deixo o resto com eles. Porque eles sabem orar essa oração, só que eles sabem decor e salteado, porque eles falam isso repetido, só que eles botam tudo no voz, e aí eu me atrapalho todo, né? Então, eu digo Pai Nosso, dou a largada, e eu só encontro eles no final, no amém, né? Depois eu faço em casa a minha oração, né? Pai Nosso, porque eu não posso tratar santificado seja o vosso nome. Eu não posso tratar se eu estou falando com meu pai. Eu não consigo, viu? É uma falha minha, uma deficiência minha, né? Seja feita a vossa vontade, né? Então, em vez de falar dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, dai-nos hoje, né? Então, eles têm essa maneira de orar, colocando tudo no vós, tá? Então fica difícil para quem não está habituado a rezar o Pai Nosso como eles rezam, né? Vocês entenderam isso que eu estou falando? Então, em velório é complicado orar o Pai Nosso. Porque, às vezes, geralmente tem muitos católicos e eles sabem orar de cor e salteado, mas só que na versão do vós que é deles, tá? Na vossa versão. Mas, aqui, nós estamos vendo uma oração, tá? Uma oração que é para o Pai. Embora ele esteja Pai Nosso, mas é para um Pai. E nós sabemos, tá? Que é no hebraico, tá? Não no grego onde foi escrito isso, mas no hebraico, tá? O nós é a primeira pessoa do plural, mas não se trata de um coletivo de eu, porque um coletivo de eu são eus. Mas o nós é um só, é um plural. E aqui tem um entendimento amplo em cima disso, porque a Nath está dizendo muito impessoal, né, pastor? Exatamente, eu prefiro puxar para
o nosso, por quê? Porque dá uma questão de que é o nosso pai, é o meu pai. E se eu estou orando com o meu irmão ou com a minha irmã, eu estou falando do nosso pai. Então, quando eu falo esse vosso, fica um pouco distante na minha opinião, tá? Isso é uma opinião, eu não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo a minha avaliação, né? E eu só posso contar com a minha opinião, né? Não estou dizendo que a versão dele está errada, não é isso. Mas eu acredito que assim está mais próximo do que Jesus quis ensinar. Amém? Glória a Deus, que bom que você está sendo abençoado. Amém? Então, olha só, o primeiro aspecto desse Pai Nosso, tá, que eu quero trazer para vocês entenderem o contexto disso, tá? Os discípulos, eles não oravam com Jesus. Nós não vemos relatos bíblicos de Jesus orando com os seus discípulos. Tanto que Jesus passava muito tempo orando sozinho. Mas um dia, os discípulos chegaram para Jesus, nós vemos você orando tanto tempo sozinho, nos ensina a orar. E aí Jesus ensina essa oração, que é uma oração chamada modelo. O nome da oração não é Pai Nosso, esse é o nome popular que foi dado, né? Mas o nome da oração é a oração modelo de Jesus, que ele ensina a orar. Jesus ensina a orar. Mas ela, claro, ficou comumente conhecida como oração do Pai Nosso, né? Então, essa oração, primeiro aspecto que me chama muito a atenção nessa oração é o endereço dela, que é para o Pai. Porque aqui Jesus não está tratando como ele tratou lá na cruz, onde ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Fazendo referência ao Salmo 22. Ele não estava aqui buscando uma referência bíblica, ele não estava aqui trazendo qualquer tipo de constatação ou o desamparo é necessariamente dito de um Deus, mas aqui ele está tratando com o seu Pai. E eu já falei isso, e muitos teólogos acreditam que se lá na cruz Jesus tivesse falado: Pai, me tira daqui, eu acredito que o Pai, ele ia naquele instante fazer um milagre ali, tirar Jesus da cruz e salvá-lo da cruz. Mas ele não fez isso, e naquele momento, então, ele não chama de Pai, ele chama de Deus, né? Mas a Bíblia não tem nada que não seja inteligente. E eu tenho falado sobre inteligência espiritual. Hoje o devocional foi um aspecto de inteligência espiritual. E essa oração aqui, ela tem aspectos de inteligência espiritual, porque hoje o que nós estamos precisando é de inteligência espiritual. E você quer saber de algo mais inteligente que tem nessa oração aqui? Para mim, é quando ele diz Pai Nosso. Quando ele se reporta a um Pai e não a um Deus. Porque um Deus, ele pode em algum momento se tornar algo distante. Embora nós saibamos que o Deus, Deus é o nosso Deus, ele está em primeiro lugar, deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Em última instância, é o que deve estar em primeiro lugar sempre em nossas vidas. Mas é diferente a abordagem quando eu trato como Deus ou trato como Pai. Porque quando eu trato como Pai, eu me torno filho. Eu estou anunciando a minha filiação. E a Bíblia diz que todos aqueles quanto receberam, João 1,12, né, foram feitos filhos de Deus. Então, nós não estamos falando com um Deus que é somente um Deus, mas ele é um Deus Pai. Ele é Pai, sobretudo ele é Pai para nós. Por quê? Porque nós fomos gerados em Jesus. Olha só, a Bíblia fala no Salmo 2, e ele diz assim: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa palavra foi para Jesus. Mas nós somos co-herdeiros dessa palavra, essa herança está sobre nós, essa filiação. Então, quando Jesus ensina a orar, ele está ensinando não uma oração para um Deus distante, mas ele está ensinando uma oração que deve ser feita ao seu
Pai. Por isso, é o meu Pai, é o nosso Pai. Amém? Por isso, ele é o nosso Pai e não o vosso. Ele é o nosso Pai. Amém? Você está entendendo isso? Então, o relacionamento com que temos com os nossos pais terrenos, olha só, a maneira como nós nos relacionamos com os pais terrenos vai refletir diretamente com o relacionamento que desenvolvemos com o nosso Pai celestial. E olha, você só pode chamar Deus de Pai a partir de Cristo. Ele nos deu acesso para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Então, ele é o nosso Pai. E aí a coisa fica diferente. Aí, se eu falo de pai, eu estou falando de um relacionamento que tem um vínculo enorme, que é um vínculo de filiação, é um vínculo de paternidade. Eu não estou me dobrando diante de uma estátua, eu estou falando com o meu pai que é vivo. Amém? Então, eu já citei, né, a palavra só para revisar, diz que toda pessoa que recebe Jesus se torna filho de Deus. É o poder que ele nos dá de ser filhos. Nós recebemos então a filiação e nós somos filhos por adoção. Então, nós temos aprendido, queridos, que a maneira de nos relacionarmos com Deus é através da oração. Oração é relacionamento. E aqui Jesus está ensinando uma oração relacional com o Pai, o nosso Papai celestial. Então, sendo assim, Jesus então nos deixa um exemplo de relacionamento com Deus através dessa oração. Jesus, ele se relacionava, nós vemos isso na história, ele gastava muitos momentos se relacionando em oração com o Pai, né? Por isso eles eram porque eles estavam sempre juntos, né? E só para agora revisar um pouquinho mais ainda, deixando claro, a palavra não nos mostra relatos de Jesus orando com seus discípulos, porque esses momentos de Jesus eram momentos de intimidade com o Pai a sós. Então a proposta dessa oração é uma proposta de intimidade com o Pai. Não é uma proposta de vã repetição ou reza, é uma proposta de intimidade com o Pai. Mas você não precisa fazer essa oração de maneira repetitiva, você tem que entender o teor dessa oração, e a questão é entender a estrutura e o que Jesus quer dizer com essa oração, e aí aplicar na sua prática devocional. Amém? Vamos lá então. Atendendo então o pedido de um dos 12 que pediu, Jesus nos ensina a orar, como João havia ensinado seus discípulos a orar, eles queriam ouvir essa oração, então Jesus decide ensinar. Amém, queridos? Então, essa oração, ela é um modelo de relacionamento com Deus. Então, Jesus, mais uma vez, estava aqui procurando mostrar um modelo de relacionamento saudável com o Pai. Agora, infelizmente, o homem, ele acabou pegando essa oração modelo e transformou numa reza engessada, né? Parece que há uma propensão do ser humano sempre em transformar coisas espirituais em ritos religiosos, né? Parece que sempre é essa propensão, mas Jesus vai nos curar disso em nome de Jesus. Nós não vamos deixar, e aí acaba que a igreja, ela até de certa forma deixou um pouco de lado essa oração, parece que ela ficou num patamar de Ave Maria, que é outra reza, né? Não se trata disso, se trata de você entender o que Jesus quis ensinar, pegar o princípio, se apropriar do princípio e colocar na sua prática de vida. Então a primeira coisa que eu falei você precisa entender que essa oração é uma relação de intimidade com o Pai. Mas ela tem aqui uma questão também de honra. Pega aí, ó. Santificado seja o teu nome. Então Jesus se apresenta aqui diante do Pai honrando. Jesus se apresentou aqui diante do Pai honrando. Ele ensina isso aos seus 12, a sua equipe de trabalho.
Jesus sabia a posição do Pai e a posição dele mesmo. Então, a honra é devida para o Pai Celestial, biológico ou espiritual. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então você precisa honrar os teus pais terrenos, você precisa honrar os teus pais espirituais, aqueles que te levaram a Cristo, e você precisa honrar o teu pai celestial. Eu estava falando do pai espiritual, aquele que te levou a Cristo ou aquele que cuidou, que te gerou, porque às vezes o pai ele pode ter anunciado Jesus, mas não te adotou de fato. Né? Então aquele que te gerou, aquele que por adoção assumiu a paternidade sobre a tua vida. Então aí você vai nessa oração. Então começar então a oração sabendo que ela é endereçada ao Pai Celestial. Você inicia essa oração com uma postura de honra. A honra é uma chave que abre o favor no mundo espiritual. Então a Bíblia diz que nós devemos pagar a honra, que nós devemos honra, e nós devemos honrar o nome do Senhor. Então ele diz assim, ele começa dizendo, santificado seja o teu nome. O que ele está dizendo? Olha, eu quero honrar o teu nome. Separado é o teu nome. Eu quero honrar o teu nome, Senhor. Depois ele passa para um outro estágio, que é o estágio da sujeição. Olha o que ele diz. Seja feita a tua vontade. Então, Jesus submeteu a vontade dele e a vontade do Pai. Ele não estava aqui na terra buscando fazer a sua própria vontade, mas ele estava agora sujeitando a vontade dele à vontade do Pai. Então, sujeição é um dos princípios que está mais em falta na sociedade hoje. Hoje, muitos têm muita dificuldade de sujeitar. Começa em casa, e se tem dificuldade de se sujeitar ao pai terreno, vai ter dificuldade de sujeitar ao pai espiritual. E também vai ter dificuldade de sujeitar ao Pai Celestial. É uma cadeia de sujeições que você precisa resolver isso na sua mente enquanto é tempo, porque as pessoas que compreendem a autoridade, compreendem sujeição, elas vão ser muito mais assertivas nas suas vidas, né? Então é importante você compreender. A obediência aos pais que nós podemos ter nessa terra ou no céu, a obediência é consequência da sujeição. Então a Bíblia diz ainda, sujeitai-vos uns aos outros em amor. Além de sujeitar as nossas paternidades, seja biológica, espiritual ou celestial, ainda a Bíblia diz que nós devemos estar sujeitos uns aos outros em amor. Essa é a recomendação da palavra. Olha que lindo isso. Então, Jesus começa endereçado ao Pai Celestial, começa honrando, depois ele começa a renunciar à vontade dele e buscar a vontade do Pai. Então primeiro honra, depois sujeição. E aí num terceiro momento ele fala de provisão. Olha só, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O que pão representa? Pão representa provisão. Então dá-nos hoje a provisão, ele está dizendo aqui. O pai tem a responsabilidade pela provisão da casa, não é assim? Aqui na minha casa, quem é responsável pela provisão dos filhos e da minha esposa sou eu. Ela pode trabalhar e contribuir, mas a responsabilidade é sempre do sacerdote. A responsabilidade do alimento espiritual é do líder, é do pai espiritual, é do pastor. Ele provê a provisão, o alimento espiritual, né? Então, na casa, o pai ele provê o alimento para o corpo, né? Agora, o pai espiritual, ele provê o alimento espiritual para os seus filhos. Agora, o Pai Celestial, ele provê o alimento de todas as ordens. Ele provê tanto no material, como no espiritual, como no emocional. É o alimento completo. E se eu posso falar uma palavra dessa para vocês, eu diria que a lei do Senhor restaura a alma. Aqui está um exemplo de alimento emocional. Um alimento emocional que vai restaurar nossas almas, a lei do Senhor, né? Mas olha só, a provisão vem do Senhor.
E eu sempre digo que quando nós buscamos avivamento, e começa avivamento na minha vida e na tua vida, não espere a igreja ficar avivada, não espere a cidade ficar avivada, não espere o pastor ficar avivado, não espere o líder entrar em avivamento. Você precisa estar em avivamento. Quando você está em avivamento, o rio do Senhor passa pela tua vida. E o rio do Senhor tem toda sorte de provisão. É o rio de vida, é o rio da vida abundante do Senhor que vai passar pela tua vida e vai te trazer toda sorte de provisão. Se você recebe, clica no coração aí, arregaça o coraçãozinho, meu irmão. Arregaça o teu coração também, em nome de Jesus. E por fim, ainda depois da provisão, ainda tem mais, ainda alguns passos. Jesus entra em outro tema, perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus ensina a pedir perdão e a perdoar. O perdão, ele limpa o nosso coração. Uma pessoa que não perdoa, ela está com o coração entrevado, coração pesado. Então, se você tem alguém que te fez mal, perdoa, limpa o teu coração, faz um bem para ti mesmo, né? Sempre teremos a oportunidade de colocar esse princípio em prática, porque tem sempre gente nos alfinetando, sempre gente nos causando dores, e isso a gente tem constantemente a oportunidade de exercer perdão, né? E eu sempre falo que a mesa é o púlpito do sacerdote em casa, né? Ali nós ministramos os nossos filhos com palavras e exemplos. Não transforme a sua mesa num lugar de murmuração, mas um lugar de doutrina, de ensinamento, de revelação. Amém, queridos? É uma oportunidade. Não estou dizendo com isso que eu sou aqui a família Margarina, a família perfeita, né? Aquela que parece que a pastora pregou esses dias, aquela que aparece na propaganda de margarina. Essa família não existe. Mas a gente batalha todos os dias para tentar colocar em prática essas coisas. É uma batalha nós colocarmos em prática os aprendizados que temos, né? Aqui também ninguém é perfeito, eu vou confessar para vocês, nós não somos perfeitos, nós temos as nossas diferenças, nós temos que nos perdoar constantemente, porque nós cometemos deslizes constantemente, nós somos feitos de carne e osso como vocês. Então, mas nós somos justificados mediante a fé, ou seja, somos justos porque ele denominou que nós somos justos, não porque exatamente nós somos perfeitos, mas somos aperfeiçoados por essa justificação que ele colocou nas nossas vidas. Então, por fé, nós continuamos avançando e caminhando para essas questões. Então, revisando aqui, Jesus começa honrando o Pai, depois ele se sujeita, ele se humilha, né? Depois ele clama por provisão e depois ele começa a liberar perdão, porque não é só clamar para si, mas tem que liberar também. Começa a liberar perdão, perdoa as nossas dívidas, ou seja, todos nós temos dívidas, né? Emocionais, dívidas comportamentais, dívidas, alguns até dívidas financeiras, embora a Bíblia diz que nós não devemos ficar devendo nada para ninguém, senão o amor. Então o amor é a única dívida que nós nunca vamos pagar. Eu nunca vou chegar para um filho meu e dizer assim, ó, tá pago o amor por ti, já paguei tudo. Não, eu sempre vou continuar devendo amor. E assim com os meus irmãos, com a minha mãe, com a minha esposa, assim com aquele que, o meu pai também, que já não está mais aqui conosco, mas também continuo amando ele, mesmo ele não estando mais. O amor, ele nunca termina. Amém? O amor jamais acaba. E aí depois Jesus entra em outro tema chamado proteção. Olha que interessante. Proteção. E ele fala assim, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Gente, você acha que vai chegar o dia que você vai ser tão santo que não vai mais ser tentado? Olha, nem Jesus achou que isso ia acontecer, porque Jesus orou dizendo, não nos deixe cair em tentação. Jesus também foi tentado. Inclusive, a Bíblia relata uma tentação que ele teve quando ele foi lá jejuar e orar por 40 dias, depois apareceu o diabo para tentar Jesus. Então, olha só, gente, vocês estão paradinhos hoje, acho que meu chat trancou, hein? Ele diz o seguinte, ó, não nos deixe cair em tentação. Então, ele pede a proteção, mas livra-nos do mal. O pai cuida dos seus filhos
e os livra do mal. Amém? Então, assim como eu procuro não deixar que o meu filho caia no mal, ele seja livre do mal, eu procuro cuidar do meu filho, assim como eu cuido das ovelhas para que espiritualmente elas não caiam em engano, não entrem no mal, assim também nós podemos pedir para que o Senhor nos livre do mal, nos livre da tentação e nos dê livramento de todo mal, nos guarda diante das ciladas do maligno. Eu me lembro do Salmo 127, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, eu peço proteção para minha casa todos os dias e coloque a armadura de Deus também. Lá de Efésios 6, coloca a armadura também, né? Todos os dias. Se você não sabe dizer de cor, fala assim, Senhor, coloca a tua armadura agora em nome de Jesus. Resume a coisa, mas coloca, amém? É importante você fazer isso, amém? Para vencer o dia mal. Então, ele nos guarda diante das ciladas do maligno, nos dá sabedoria para estabelecer limites corretos, que não só restrições que nós vamos gerar ou criar, mas para gerar entendimento e sujeição. Então, deixa eu explicar melhor isso. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tinha entendido numa pergunta. Amém. Entendi agora, Rodrigo. Mas olha só, ele nos cuida e nós começamos a entender que a Bíblia é um livro cheio de regras, de restrições, um livro... Não, nós começamos a entender que esses limites são a sabedoria da vida. Porque todo mundo que ultrapassa o limite já pode se acidentar e Deus estabelece limites para quê? Para te cuidar, né? E esse entendimento, entendi. E esse entendimento, ele precisa estar na nossa cabeça. Então, proibir ou proibições são fáceis. O difícil é ensinar, no caso, por exemplo, dos filhos, a necessidade de fazer escolhas certas, princípios. Então, a palavra diz aqui, Jesus fala, livra-nos do mal. Jesus ensina a importância de pedir essa ajuda ao Pai, pois é difícil. E o Espírito de Deus nos sinaliza, nos guarda e nos dá direções. Olha que importante, gente, isso. Olha que importante isso. O Espírito de Deus vai contribuir com o teu dia a dia para as direções que você precisa. O Espírito de Deus vai contribuir com a tua vida para as direções que você precisa. Ele vai te sinalizar e você vai pedir sabedoria ao Senhor e pedir proteção, livramento de todo engano. Amém? Quem está entendendo isso? Diga amém ou clica aí no coraçãozinho. E agora sim, por fim, meu Deus, a hora está terminando. Ele fecha, né, a oração fazendo um reconhecimento. E o que é reconhecimento de atributos? O que é isso? Isso é louvor. Nós louvamos a Deus quando nós reconhecemos os seus atributos, aquilo que Ele é, a sua identidade, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele tem. Nós estamos louvando. Então ele fecha a oração assim, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele também termina então honrando, declarando a quem pertencemos e a quem pertence a autoridade, a quem nós sujeitamos. Então, olha que tremendo essa oração, tá? Ela nos traz um roteiro diário para as nossas orações. Se você quer aprender a fazer devocional e quer aprender como orar, aprenda com o mestre da oração, Jesus. Ele ensinou uma oração, então, que começa com honra. Primeira coisa, dirigida ao Pai, não a um Deus, ao Pai. Nós somos filhos, então nós precisamos nos relacionar com esse Pai amoroso, esse Pai celestial. Então, ao Pai, ele honrou o Pai, ele se sujeitou à vontade do Pai, ele pediu a provisão para o dia, ele pediu perdão pelos pecados, ele pediu a proteção para não cair em tentação, não cair em pecado, não cair no mal, no engano. E depois ele termina reconhecendo quem Deus é. Teu é o reino, teu é o poder, a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Que
palavra poderosa essa, esse salmo para as nossas vidas. É uma oração maravilhosa, ela nos inspira. E se você sair do campo da reza, porque talvez você não tenha dado tanta importância como eu, não dei muita importância para essa oração por muito tempo, porque ela me soava uma coisa de reza que fica repetindo engessado. Mas não é isso. Se você parar para olhar e buscar a interpretação e a revelação que tem por trás dessa oração, ela é um ensino precioso para que nós tenhamos uma estrutura a orarmos. Você não precisa orar com exatamente essas palavras, mas é importante que você honre ao Senhor no seu devocional, que você se sujeite a Ele, a sua vontade, que você busque provisão diária, que você se arrependa dos pecados, peça perdão, que você peça para Deus te guardar naquele dia e reconheça que Ele é que o poder, a glória, tudo é dele, por Ele, para Ele, tudo vem dele. Amém, queridos? É importante isso. Então, esse é o ensino, essa oração é um ensino de relacionamento modelo que Jesus deixa para os seus discípulos. É o relacionamento modelo que Jesus ensina para os seus discípulos, está ensinando para ti hoje. Precisamos mudar o nosso entendimento, queridos, através dessa oração, do entendimento do princípio que está nesta oração, que vem através de um relacionamento vivo com o nosso Pai Celestial. Isso também trará muitos resultados no plano natural. Amém? Você está entendendo isso? Isso é importantíssimo para você crescer, amado. Para você mudar de patamar. E eu creio que Deus vai te abençoar muito se você analisar. Se você não anotou, ouve depois a live novamente. Vai ficar no YouTube. Daqui a pouco eu já posto lá. Não fica mais no Instagram. Então ouça novamente a live. Depois anota os pontos. E eu creio que Deus vai te abençoar muito. A Gilmara está dizendo ensinos fantásticos na live. Exatamente, Gilmara. O ensino da palavra ele é fantástico. A palavra é um mundo fascinante. Amém? É uma palavra fascinante. Louvor, honra e glória ao nome do Senhor, diz a tia Veraci. Glória a Deus. E eu espero que vocês estejam sendo ferramentados através desses ensinos, para vocês terem um procedimento nas suas vidas que alcance verdadeiros resultados. Eu sou dominante, né, no meu perfil comportamental. O dominante ele gosta de resultado, ele quer resultado. Então os meus ensinos eles sempre visam resultado, alcançar algo real, algo prático, algo tangível. Porque se nós ficar só filosofando, o nosso caráter continua igual. A cabeça fica inchada de tanto conhecimento, mas o caráter não muda. Então, nós precisamos mudar nosso caráter, precisamos mudar a nossa sabedoria, a nossa inteligência espiritual. Em nome de Jesus. E que o Senhor nos dê graça para transformar a nossa vida, a nossa sociedade, a nossa família, o nosso ministério no tempo presente, em nome de Jesus. Só tenho bênção em cada dia. Obrigado, pastor. Glória a Deus pela tua vida, Lourdes. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que está ouvindo e que essa oração ela possa fazer sentido agora, um novo sentido na mente, entendendo o que tu queres ensinar através dela. Por isso eu quero terminar essa live orando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Quem não me segue no Instagram, segue lá, @wpast. O link da bio vai te dar acesso ao canal do Telegram, com devocionais, com palavras, com enquetes, com vídeos. Entra lá. Também vai te dar acesso ao YouTube. Inscreve no meu canal, curte os vídeos, compartilha. As palavras lives estão todas lá.
Também tem um link para contribuição, aqueles que desejam contribuir com a nossa chamada. Eu quero agradecer muito, lá vai ter um link com orientações. Eu quero agradecer muito todos aqueles que estão contribuindo e nos sustentando nesse tempo. Muito obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor para com as nossas vidas, para com a igreja do Senhor, e que o Senhor te prospere de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Deixa eu dar um tchau aqui. Eneida, Lourdes, Nara, Marielle, Deus abençoe. Gil, Maurício Brau, glória a Deus. Dona Vanilda, obrigada, pastor, por cada ensinamento. Deus abençoe, glória a Deus. Deus abençoe, Leandro. Bem isso, irmão, a fé sem obra é morta, é verdade. Deus lhe abençoe, pastor. Deus te abençoe, Lourdes. Amém, Nath Paz. Rodrigo Rocha, glória a Deus, palavra tremenda. Amém, querida. Deus abençoe. Bessie Laporta, Deus abençoe. Mamãe Veroni, Deus abençoe. Dona Vanilda, Deus abençoe. Arli Bertol, obrigado, pastor, pelas palavras. Deus abençoe, querido. Nara Fernandes, beijo, pastores, amo muito. Eu também, viu? Deus abençoe. Jéssica, Deus abençoe. Kátia, nós que agradecemos por tudo. Eu também agradeço pela audiência aí, fiel todos os dias aqui. Muito obrigado. Eneida Martins, recebo. Glória a Deus, recebe aí então. Rafa, em nome de Jesus. Deus abençoe tudo por tudo. Fiquem na paz de Jesus e até amanhã, se o Senhor permitir.